Ei, seja muito bem-vinda a mais um devocional aqui na Incubadora de Mulheres. É uma honra ter você aqui. Nós estamos inaugurando um novo tempo aqui. E esse novo tempo vem com o propósito de te fazer lembrar, sabe? Para que você tenha plena certeza das coisas que você foi ensinada. De onde você deve andar. Porque muitas vezes na nossa caminhada a gente esquece de coisas básicas, né? Então, esse é um devocional para te lembrar de quem Deus realmente é. Te lembrar de que Ele ainda é o Deus da sua vida, o Deus da sua história, é o Deus que faz. É o Deus que abriu o mar vermelho e que continua a abrir. E a gente vai começar aqui por Lucas, né? Lucas no capítulo 1. Vamos meditar um pouco hoje na vida de Zacarias e Isabel. Zacarias, ele era sacerdote, ele servia no templo, apresentando, né, o incensário. Isso aqui está descrito no capítulo 1, logo no início. Ele oferecia o incenso, né? E oferecer o incenso, ele remete à intercessão, ele remete à oração, ele remete a uma adoração. Então, Zacarias, ele era responsável para fazer isso aqui. Naquele exato dia, houve um sorteio, né? Que esse sorteio levou ele a oferecer esse incenso. E enquanto Zacarias, ele apresentava esse incenso, com as orações do povo, um anjo lhe aparece. Um anjo lhe aparece e o anjo diz: a tua oração foi ouvida. Então, com essa frase, a tua oração foi ouvida, a gente percebe duas coisas. A primeira, a gente percebe que havia uma oração de Zacarias ao Senhor, né? E naquele momento, em um momento de apresentação, um momento de oração, um momento de adoração, um momento de intercessão, o anjo aparece e diz: olha, a tua oração foi ouvida. Então aqui a gente já tem um aprendizado, que é no comum de uma adoração, no comum de uma intercessão, no comum de uma oração, que a tua oração, ela é ouvida, sabe? Pega isso para você. Então, a tua oração foi ouvida. Zacarias, ele era um sacerdote, só que a Bíblia diz que eles eram estéreis, eles não podiam gerar filhos. Isso naquela época era muito ruim. Então, quando o anjo chega e fala, tua oração foi ouvida, eu consigo entender que havia tempos que ele fazia essa oração, né? Será que o Senhor não está ouvindo? Será que Senhor, o Senhor não está ouvindo eu falar? O Senhor não está ouvindo eu clamar? Porque o anjo chega e fala, olha, a tua oração foi ouvida. Então, ele está confirmando, não nós. O Senhor ouviu a sua oração. E aí, ele recebe aquela resposta, né? O anjo vai lá e fala para ele que a tua oração foi ouvida, lá no versículo 13. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porá o nome de João. E terás satisfação e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Então, ele vem trazendo, né, mais sobre aquilo que ele estava recebendo, que no caso é o nascimento de João. Só que o que acontece? Zacarias, ele não pode contar para ninguém o milagre que ele recebeu, né? Ele não pôde contar para ninguém o milagre que ele recebeu, e ele demorou lá dentro do lugar santo, né? Todos sabiam que algo tinha acontecido. Então, quando ele saiu, ele não pôde contar nada para ninguém, né? A Bíblia vai dizer que eles sabiam que havia tido alguma coisa porque ele tentou falar com gestos, né? Só que o que me chama a atenção nessa história toda? Zacarias não pôde chegar em casa e contar para Isabel, mas a Bíblia vai falar que Isabel, ela sim, engravidou. Depois daqueles dias, no versículo 24, Isabel, sua mulher, engravidou. Então, e por 5 meses não saiu de casa. E aí, o que a gente aprende aqui? Zacarias não pôde falar. Isabel ficou escondida por 5 meses. Eles estavam gerando algo íntimo. Eles estavam gerando algo que precisava ser guardado. Guardado por Zacarias com as palavras e guardado por Isabel com a forma física, porque se ela saísse, as pessoas poderiam perceber. E a Bíblia é clara e diz, ela não saiu de casa por 5 meses. Ou seja, ninguém sabia, né, que ela estava grávida. Então, a intimidade com Deus, ela não é para que você exponha. Existe uma intimidade, existe algo que o Senhor
vai te falar no íntimo que não é para você expor. Existem coisas que Deus nos revela que vai acontecer conosco que ninguém precisa saber. Isabel engravidou, ficou grávida por 5 meses e ninguém soube. Ela guardou o que ela recebeu. Pega isso para você. Guarda aquilo que o Senhor tem dito que é para você guardar. Confia somente nele. Você não precisa do outro te aprovar em algo para você crer. Acredita na voz do Senhor, no que o anjo do Senhor tem te dito, tem te revelado, sabe? E aí o que acontece? A gente aprende aqui que Isabel gerou em oculto, Isabel gerou no secreto. E Zacarias, ele ficou emudecido, porque não pôde falar daquilo que ele não acreditava. Porque quando o anjo falou para ele, ele duvidou. Ele duvidou. E porque ele duvidou, a dúvida, ela surge de quê? De uma incredulidade, de uma falta de fé, de uma falta de acreditar. Então, porque ele não acreditou, ele ficou mudo. E aqui eu estou falando com as Isabéis. As Isabéis, você aí do outro lado, eu acredito que profeticamente você caiu nesse vídeo. Porque você está gerando algo. Então, gera em oculto, sabe? Gera você e Deus. Não permita que outras pessoas entrem na relação sua e de Deus com palavras, ainda que sejam pessoas de Deus. Existe um momento do gerar em secreto. Quando a gente coloca uma semente na terra, é somente a semente e a terra que vai fazer ela germinar. Então, é somente você e Deus que vai fazer isso germinar. Não precisa que você conte para outras pessoas, seja para te apoiar, seja para orar. Confia na semente que o Senhor te deu, porque Ele é capaz de gerar, mas Ele precisa de um silêncio. Existe um processo, Deus gosta de um processo conosco. Então, 3 dias é um número muito profético na Bíblia. E eu me lembro da flecha. A flecha, né? A Bíblia vai falar que nós, você que está me assistindo, nós somos como flechas na mão do arqueiro. E aí, essa flecha, ela passa por 3 estágios. Primeiro, ela fica, na aljava, lá atrás, escondida. Escondida, ninguém tá vendo. Ela tá junto com muitas outras flechas. Ela tá guardada com o arqueiro. Depois, esse arqueiro pega a flecha, estica ela. Ela vai parecer que vai retroceder, mas não é. É apenas um processo de esticar para que ela vá mais longe. Depois ele solta e ela sai lá na frente, sabe? Foi exatamente isso que aconteceu com Isabel, né? Esse tempo de não, esse tempo de espera, foi um tempo de esticar. Isabel estava sendo esticada aqui, né? Mas quando o Senhor soltou, ela caiu lá na frente junto com quem? Junto com Maria. Maria estava gerando a Jesus. Jesus, sabe? E esse é outro ponto que eu quero falar com você. No momento certo, o Senhor vai te conectar com pessoas que também estão gerando. Ele vai te conectar. Você não vai precisar falar, ela vai bater na sua porta como fez com Maria. Maria foi até Isabel. Se você discorrer esse texto aqui, você vai ver que Maria, no versículo 39, naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então, houve um encontro de propósitos. Então, o Senhor vai te conectar a outras pessoas que estão alinhadas, ligadas ao teu propósito. Não se deixe permanecer no processo por não calar. Não se deixe por não esconder. Não deixe que o processo seja mais longo quando você está tendo a participação de pessoas que não eram para estar participando. Esse é um ciclo normal da vida, sabe? É como uma estação. Pessoas descem, pessoas sobem. Livre o seu coração de qualquer amargura, de qualquer peso que isso possa te trazer. E permita-se estar livre para gerar no Senhor. E através dele você se conectar com outros para que você seja lançada lá na frente. E não se preocupe, porque Isabel passou 5 meses gerando completamente silêncio. Então, a gente está falando de ter apoios que você não vai ter. Ter palavras de que você não vai ter.
Porque nesse momento, a sua raiz precisa estar fincada somente no Senhor. Para que quando venham os ventos, quando venham as tempestades, a raiz que está segura no nome de Jesus, ela não faça com que a árvore seja levada. Essa árvore é você. E o Senhor, nesse tempo, está te plantando no nome dEle, pegando as suas raízes e todas entrelaçando no nome dEle, porque Ele é a rocha. Então, pessoas vão ficar mudas, mas é para o teu bem. Apenas crê.